Olá, o Evangelho em Espírito e Verdade está começando, trazendo as histórias e as lições do Evangelho à luz da doutrina espírita. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa. Estamos aqui toda quinta-feira, às 5 da tarde, transmitindo ao vivo pelo YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. E como estamos ao vivo, você pode participar. Basta enviar a sua mensagem, fazer também a sua pergunta, para que possamos, no final, nós respondermos a você suas dúvidas sobre o Evangelho e também o Espiritismo. Na edição de hoje, nós vamos continuar o estudo sobre Jesus como o maior educador da humanidade, trazendo, desta feita, a importância de trabalharmos Jesus em casa, ou seja, no seio doméstico, no lar. Na sequência, nós vamos ver do Sermão da Montanha, mais um dos ensinos do nosso Mestre Jesus, desta vez sobre a necessidade de perdoar para sermos perdoados. Depois vamos continuar a viagem de Paulo de Tarso, a sua segunda viagem, quando este apóstolo do Evangelho sai da Macedônia, já em território europeu, e se dirige à Grécia para fazer uma visita à cidade de Atenas. E no final, vamos então reservar o espaço para responder às perguntas dos nossos telespectadores. Muito bem, vamos então iniciar a primeira parte do nosso programa. E lembre-se, não esqueça de participar, envie sua mensagem. Vamos então focar aqui em Jesus em casa. Jesus conosco, porque nós estamos vendo como educar com Jesus na família. E o Espiritismo tem muito a nos dizer, nesse particular, sobre como devemos trabalhar Jesus na família, com os nossos entes queridos, não importa aqui qual seja a idade deles. Muito bem, para isso, primeiramente, nós vamos trazer uma reflexão do benfeitor espiritual Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que se encontra no livro Família. Vamos abrir aspas, então, as palavras desse nosso querido benfeitor espiritual. Abrindo aspas. Não ouvides a necessidade de Cristo no cenário de amor em que te refugias. Fechando aspas, essas são as palavras de Emmanuel. O lar realmente deve ser um cenário de amor. O lar deve ser efetivamente um ninho de amor e não um local de conflitos, de uma guerra aberta. Porque temos que entender que todos nós, acima de qualquer condição, seja ela de cor de pele, social, não importa, acima de todas as injunções humanas, somos filhos de Deus, que é o nosso Pai e Criador. E através da reencarnação, nós estamos aqui na Terra para tentar nos entender. Esse entendimento precisa ter por base o amor, para superarmos questões que estamos trazendo das nossas existências passadas e, nesta presente existência, conseguir colocar em prática um dos grandes pilares da educação, que é aprender a amar o outro. E o outro mais próximo de nós é exatamente o ente querido, o pai, a mãe, o avô, a avó, os filhos, os netos, os irmãos, as irmãs, são os mais próximos. Porque são com eles que formamos o núcleo familiar. É com eles que formamos o lar. Lar que tem um significado muito maior do que moradia, do que casa. Quando constituímos apenas uma moradia, nós realmente, dificilmente vamos conseguir viver em paz, em harmonia. Porque essa moradia precisa ser
um lar onde há confraternização, onde há diálogo, onde há a divisão das competências, dos afazeres, onde deve ser exercida a tolerância, a cooperação. Então, aí nós temos um lar. Muitas vezes o que nós verificamos é a não existência do lar. Apenas é um grupo, um conjunto desses seres humanos que mal se suportam, vivendo sob um teto e entre quatro paredes. Nada mais do que isso. Onde o afeto, o sentimento, nada disso de fato existe. Mas Emmanuel é muito claro. Nós precisamos do Cristo no cenário de amor em que nos refugiamos. Ou seja, precisamos de Jesus na família. Mas para termos Jesus na família, primeiramente, precisamos colocá-lo no nosso coração. Porque Jesus não veio ensinar para os outros. Ele não veio exemplificar para os outros. Ele veio ensinar e exemplificar para mim, antes de mais nada. E as próprias palavras de Emmanuel sou eu que preciso me esforçar em colocar em prática e não exigir que os outros que formam meu núcleo familiar coloquem em prática. Tem que começar por mim. E Emmanuel estende ainda essa questão em mais um pensamento muito importante que está nesse mesmo livro, Família, da psicografia de Chico Xavier. Abrindo aspas. Dizes-te amigo de Cristo, afirmas-te seguidor de Cristo e clamas, com razão, que Cristo é o caminho redentor da terra. Mas não te esqueças de erigir-lhe assento constante à mesa do próprio lar, para que a luz do Evangelho se te faça vida e alegria no coração. Os cristãos, de uma forma geral, e nós espíritas, de uma forma mais particular, todos nós realmente nos dizemos amigos de Jesus. Todos nós dizemos confiar em Jesus. Nós espíritas, inclusive, afirmamos que ele é o nosso guia e modelo, é o nosso governador planetário. Mas lembra bem aqui, Emmanuel, tudo isso está saindo só da boca para fora, em palavras? Jesus tem assento garantido no lar onde você vive? E para que Jesus tenha assento garantido no lar onde vivemos, é preciso colocar em prática, dentro do lar, na relação com os outros, os ensinos do nosso mestre. Então precisamos, cada vez mais, sermos mais tolerantes, mais pacientes, agirmos com mais calma, mais discernimento. Cada vez mais precisamos saber ouvir o que o outro tem a dizer e dialogar. Lembrando que dialogar não é gritar, é diálogo. Diálogo é uma via de mão dupla. Se eu quero falar, o outro também tem o direito de falar. E precisamos, então, em conjunto, fazer um combinado, chegarmos a um acordo que seja o melhor para todos, não simplesmente para mim, porque aí seria uma posição muito individualista e egoísta. E é no lar, com os nossos entes queridos, que precisamos colocar em prática os ensinos de Jesus. E, segundo o espírito Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, não foi por outro motivo que Jesus inaugurou o Evangelho no Lar na humilde, pequena e singela casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. Ele fez questão de reunir os discípulos e os familiares de Simão Pedro para fazer uma tertúlia evangélica, para conversar sobre determinados ensinos do Evangelho. Então, é isso que nós temos que fazer também
no nosso núcleo familiar. E por citarmos aqui o espírito Neo Lúcio, na sua obra Jesus no Lar, vamos passar a palavra a ele, porque ele tem muito a nos dizer, e essa fala dele, através do Chico Xavier, é muito importante para refletirmos, para pensarmos. Então, passando a palavra ao espírito Neo Lúcio, abrindo aspas. Quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Fechando aspas, são palavras do espírito Neo Lúcio, no livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso querido e tão famoso Chico Xavier. E o que Neo Lúcio está nos dizendo aqui? Que Jesus não é só para os momentos de convenção. Por exemplo, vamos deixar isso aqui de uma forma bem prática, não adianta ir no centro espírita para comungar com Jesus. Se quando você sai do centro espírita e retorna ao seu lar, ao seio da sua família, você não coloca em prática as lições do Evangelho com seus entes queridos. Mas também não adianta apenas lembrar de Jesus, falar do amigo celeste, quando fazemos semanalmente o Evangelho no Lar, se antes da realização do Evangelho e depois, no mesmo dia e nos outros dias, nós novamente falharmos em colocar em prática aqueles ensinos que consideramos maravilhosos e que deveriam harmonizar os relacionamentos no seio da família. Jesus só vai transformar a humanidade através do Evangelho quando nos deixarmos tocar pelo Evangelho e nos transformarmos com ele. Porque a humanidade é o nosso coletivo, ou seja, é o coletivo dos homens e das mulheres. Então, se individualmente nós não nos transformamos com o Evangelho, como será possível transformar a humanidade através das lições da Boa Nova? Na verdade, será impossível. É a transformação moral e espiritual de ordem individual que haverá de transformar as coletividades pela força mesmo do nosso exemplo. Então, queremos paz na nossa família. Queremos que a nossa casa, que a nossa moradia realmente represente um lar. Isso precisa começar conosco. Ou seja, eu preciso começar a praticar com os meus entes queridos as lições de Jesus que eu tanto admiro. Se não fizer isso, eu terei apenas teoria. Mas teoria sem prática é o mesmo que Paulo de Tarso nos colocou. A fé sem as obras. E perante a lei divina, não terá tanto valor quanto deveria ter. Portanto, é com aqueles que vivem comigo que a prática do Evangelho deve começar.
E para encerrar aqui essas nossas colocações, vamos devolver a palavra ao espírito Neo Lúcio, abrindo aspas. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Lar é a escola das almas. Nós, almas imortais ou espíritos presentemente reencarnados, que estamos então aqui na Terra, entre nós, para aprendermos, acima de tudo, a nos amar. Assim, focamos nessa primeira parte do programa essa questão da educação com Jesus no seio da família. Vamos continuar esta nossa conversa na próxima quinta-feira, porque agora está na hora de passarmos ao estudo do Sermão da Montanha, que é a peça, né, o texto mais importante que nós temos sobre a face da Terra. Essa é a grande verdade. O Sermão da Montanha é riquíssimo em ensinamentos morais. E hoje nós vamos destacar do Sermão da Montanha a fala de Jesus, que vem logo após ele nos ter ensinado a orar, que tratamos no programa passado, quando ele, então, nos entregou o Pai Nosso, essa oração magnífica, né, onde aprendemos realmente a elevar o pensamento a Deus, nosso Pai. Nós vamos, então, agora destacar a passagem que se encontra em Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15, que vai, então, falar da necessidade do perdão. Diz, então, Jesus: se perdoardes, pois, aos homens as suas faltas, também o Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas faltas. Então, esta passagem que está no Evangelho segundo Mateus, no discurso que Jesus realizou no Sermão da Montanha. Para compreendermos esta questão de perdoarmos o próximo para que Deus possa nos perdoar, vamos primeiramente passar a palavra ao querido amigo, companheiro, escritor espírita que nos deixou, né, centenas de palestras Brasil afora e mais de 80 livros publicados, o nosso querido Richard Simonetti, no seu livro A Voz do Monte. Diz o nosso Simonetti: pronunciada logo após a oração dominical, esta afirmativa representa uma vigorosa reafirmação do perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Como se Jesus estivesse demonstrando que o mais importante na oração é que tenhamos o coração totalmente isento de mágoas. Esse empenho em relação ao perdão está presente em outras passagens evangélicas. É inesquecível o ensinamento transmitido a Simão Pedro: Senhor, até quantas vezes devo perdoar ao próximo quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Para o ardoroso discípulo, pareceria razoável esse número, uma verdadeira demonstração de boa vontade. Jesus vai bem mais longe. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Total, 490. Número altamente expressivo, com o qual fica evidenciado que devemos perdoar sempre. Ainda no Sermão da Montanha, o mestre deixa bem claro que a reconciliação com os adversários é a iniciativa primeira, quando pretendemos um culto religioso autêntico. E Jesus, que demonstrou a suprema virtude de exemplificar o que ensinava, que jamais indicou um caminho sem estar disposto, ele próprio,
a segui-lo, legou-nos o supremo exemplo de perdão na cruz, quando, diante da multidão ingrata e má, agressiva e irreverente, dirige-se a Deus. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Fácil compreender essa insistência do Mestre. Jesus veio instituir os fundamentos do reino de Deus, preparando a humanidade para uma era de paz e concórdia. Todavia, é impossível alcançar-se essas conquistas sem exercitar a indulgência, relevando o comportamento alheio. Fechando aspas, essas são as palavras de Richard Simonetti, no livro A Voz do Monte. E falando aqui do perdoar 70 vezes 7 vezes, que é mais uma passagem do Evangelho, estamos aqui recordando um fato acontecido com o nosso querido Chico Xavier, lá na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Quando ele, atendendo as pessoas, consolando, orientando, auxiliando, teve à sua frente uma senhora que disse a ele: Chico, minha vida com meu esposo é insuportável. Eu já não sei mais o que fazer. E eu já perdoei muito. O que você tem a dizer para mim? Chico, então, recordando o ensino do nosso Mestre Jesus, disse a ela: Oh, minha irmã, Jesus nos lembra que é preciso perdoar 70 vezes 7 vezes. Mas a senhora olhou para o Chico e disse: Mas, Chico, eu já perdoei mais de 490 vezes. Aí, então, Chico olha e de lado ele vê o seu benfeitor espiritual, Emmanuel. E Emmanuel diz a ele: Chico, lembre a nossa irmã que Jesus quis dizer 70 vezes 7 vezes cada ofensa que recebermos. Ou seja, que é preciso perdoar sempre. E aí o Chico tentou mostrar isso a essa companheira que tinha um problema muito grave de relacionamento com o seu esposo. Então, é perdoar sempre. Assim como ele nos perdoou, solicitou ao Pai que nos perdoasse, nós precisamos também perdoar. Vamos aqui lembrar também uma das parábolas do nosso Mestre Jesus, quando o servo chega ao seu patrão, ao seu senhor, e vai lá pedir o perdão de uma dívida. Dívida por causa de um dinheiro que ele havia pedido emprestado ao seu senhor e havia recebido. Ele vai lá e confessa: Senhor, eu não tenho como pagar. O senhor pode perdoar essa dívida? E o senhor, vendo a sinceridade dele e a situação em que ele se situava, perdoou. Sua dívida está perdoada. Você não precisa pagar mais nada. Ele sai feliz, alegre, contente. E quando está retornando ao seu serviço, ele encontra um colega de trabalho, ao qual ele havia emprestado uma pequena quantia. Ele pega esse seu colega de trabalho pelos colarinhos, encosta na parede e reclama: quando que você vai me pagar aquele dinheiro que eu lhe emprestei? E este colega disse: fulano, eu estou numa situação muito difícil lá em casa, com muitas despesas, problemas de saúde, etc. Eu não sei quando eu vou poder lhe devolver. Eu vou, seu ingrato, eu vou levar você aí para a delegacia de polícia, eu vou protestar seu nome. Só que outros colegas de trabalho viram a cena e foram até o patrão para dizer o que tinha acontecido. O patrão chama, então, esses seus servidores assim: mau colaborador, você não veio até mim e não pediu que eu lhe perdoasse a dívida de uma quantia que era grande e eu não lhe perdoei? Como que você sai daqui e por causa de uma quantia mínima
você não perdoa o seu colega? Então, sabe de uma coisa? O perdão da minha dívida está cancelado. E agora você vai ter que pagá-lo assim, com juros e correção. E para isso vai ter que trabalhar mais do que vinha trabalhando. Essa cena mostra como funciona a lei divina. Nós sempre pedimos perdão a Deus. Mas se não sabemos perdoar ao nosso próximo, por que Deus haverá de nos perdoar? Daí a colocação de Jesus. Na mesma medida em que exercermos o perdão aos outros, Deus exercerá o perdão a nós. É uma questão aqui de lógica, de retribuição. E Deus vive nos perdoando. Essa é a grande verdade. E nos dando sempre novas oportunidades. Portanto, precisamos fazer isso também com o nosso próximo. Vamos agora ver o que nos fala sobre esta questão o nosso Rodolfo Caligares, outro escritor espírita que nos deixou livros muito importantes para o nosso estudo. Caligares nos diz aqui o seguinte: que lei é essa a respeito da qual afirma o mestre ser mais fácil que o céu e a terra deixem de existir? Opa, desculpem, eu estou aqui pegando aqui o texto errado. Vamos lá, vamos começar de novo, porque, na verdade, o nosso Rodolfo Caligares, ele vai aqui nos dizer que nós precisamos lembrar que o perdão das ofensas é um perdão muito importante. Perdão esse que, se nós não soubermos exercer dentro da lei divina, que é uma lei de a cada um segundo as suas obras, nós não teremos efetivamente como receber o perdão divino. Então ele nos diz aqui: na época em que o mestre andou pela terra, espargindo as luzes do evangelho, essa lição deve ter causado estranheza a muitos, habituados que estavam à prática do olho por olho e dente por dente. Não admira, pois ainda hoje há os que preferem nortear suas ações pelos velhos códigos de Moisés, achando que os preceitos de brandura e mansuetude recomendados pelo Cristo servem apenas para fazer covardes e vencidos. Em verdade, porém, enquanto não aprendermos a perdoar reciprocamente as faltas que cometemos uns contra os outros, a dor e o sofrimento não serão banidos deste planeta. Por não sermos capazes de perdoar, as prisões regurgitam de infelizes. Os hospitais mantêm-se repletos, inúmeras famílias desarmonizam-se e dividem-se, e os tribunais permanecem pejados de processos e querelas de todas as naturezas. Ódios, rancores e desejos de represália lançam ondas mentais inferiores, maléficas, à atmosfera que nos envolve, tornando-a escura, pesada, tensa, e mergulhados em tal ambiente, homens e nações vivem nervosos, agitados e irritadiços, em constantes atritos ou conflitos domésticos, sociais e internacionais. No texto do Sermão da Montanha, o mestre faz-nos sentir que, de um modo geral, todos temos dívidas para com Deus, o qual, em sua misericórdia, está sempre disposto a nos perdoar, desde que procedamos da mesma forma para com nossos irmãos. Tal qual o mau servo da parábola do credor incompassivo, porém, queremos que Deus perdoe a multidão de nossos pecados, mas negamos-nos a desculpar a menor falta que outrem cometa contra nós. Assim agindo,
lavramos nossa própria condenação, pois nossa intolerância, nossa incapacidade de suportar as fraquezas e os erros alheios, quando nos sentimos prejudicados, tem como efeito a invalidação de nossas súplicas de perdão ao Criador, porquanto é da lei que, para receber, é preciso, primeiramente, dar. Portanto, se não cobrirmos com o manto do perdão as faltas cometidas contra nós, nossas infrações às leis divinas também permanecerão descobertas na presença de Deus. Belíssimo texto de Rodolfo Caligares, mostrando para nós, da visão espírita, a importância, então, de perdoarmos as ofensas que, porventura, cometam contra nós, para que Deus, assim, também possa perdoar a nós pelas ofensas que muitas vezes fazemos aos outros. Continuaremos o estudo do Sermão da Montanha na próxima edição do nosso programa, ou seja, na próxima quinta-feira, 5 da tarde, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Porque agora está na hora de pegarmos a estrada. Está na hora de nos colocarmos a caminho com Paulo de Tarso, o maior dos apóstolos do Evangelho. Semana passada, nós paramos quando Paulo viu que a sua jornada na Macedônia, acompanhado de Silas, Lucas e Timóteo, estava encerrada. Não havia mais condições de ali ficar, porque judeus radicais, que não aceitaram a palavra desses apóstolos, fizeram de tudo para expulsá-los e para espalhar maledicências contra eles. Nesse momento, eles resolvem, então, se dividir. Timóteo precisava visitar a sua família, Lucas precisava retomar o seu trabalho profissional, do qual ele havia pedido uma licença, e Paulo resolve, então, sozinho, visitar a Grécia, que era um sonho que ele tinha. Ele estava tão próximo, ele poderia ir tanto a pé, quanto ele poderia ir pelo mar. A viagem pelo mar era mais rápida. Mas, antes dele tomar esse novo rumo, e principalmente para visitar Atenas, a cidade tão famosa dos filósofos da antiga Grécia, ele encerra o trabalho ali na Macedônia. Para conhecer isso, vamos seguir aqui o nosso querido Rui Kremer no livro Paulo, um Homem em Cristo, obra publicada pela Federação Espírita Brasileira. E o nosso Rui Kremer passa a palavra a Ernest Renan, no seu livro A Vida de Jesus. E nesse livro, vamos melhor dizer, no livro São Paulo, porque nós estamos aqui falando de Paulo de Tarso. E nessa obra, Renan nos diz aqui o seguinte, quanto a essa finalização do apostolado na Macedônia. Assim acabou esta brilhante missão na Macedônia, a mais fecunda de todas que Paulo tinha até então realizado. Estavam, enfim, fundadas igrejas compostas de elementos inteiramente novos. Nada disto era já a superficialidade siríaca, a bonomia licaoniense, mas raças finas, delicadas, elegantes, espirituais, que, preparadas pelo judaísmo, entravam agora no novo culto. A costa da Macedônia estava toda coberta de colônias gregas. O gênio grego levava a essas regiões seus melhores frutos. Estas nobres igrejas de Filipos e de Tessalônica, constituída por mulheres das mais distintas de cada cidade, eram, sem comparação, as duas mais belas conquistas
que o cristianismo, até esse tempo, realizava. A judia tinha sido ultrapassada, submissa, modesta, obediente, tomando poucas vezes parte no culto. A judia não se convertia muito. A mulher temente a Deus, a grega, cansada já dessas divindades, brandindo as suas lanças lá do alto das acrópolis, a esposa virtuosa, repudiando um paganismo já velho e procurando o culto puro, é que era a mulher que mais se impressionava e se sentia atrair pelo cristianismo. Foram elas as segundas fundadoras da fé cristã, depois das mulheres da Galileia, que seguiam Jesus e o serviam. Lídia, Febe, as piedosas damas ignoradas de Filipos e de Tessalônica, são as verdadeiras santas a quem a nova fé deve os seus mais rápidos progressos. Fechando aspas, são as palavras, então, de Renan, no livro São Paulo. E agora, então, vamos ver a decisão de Paulo e seu rumo para a Grécia, nas palavras do nosso Rui Kremer. A par das vicissitudes que assolavam os companheiros, com Silas e Lucas doentes, e Timóteo necessitando encontrar-se com sua mãe e sua avó em Corinto, Paulo decidiu pôr em prática um velho sonho: conhecer Atenas, dando atendimento a um antigo ideal. Sempre acalentara a esperança de visitar-lhe os monumentos e os templos, expressão mais alta da perfeição artística, assim como desfrutar de seu espírito sábio e livre. Embalado por estas felizes perspectivas, Paulo rumou para a gloriosa cidade, fazendo-se acompanhar de alguns amigos bereenses, que o deixaram às portas da cidade. Paulo, quando entrou em Atenas, estava completamente só. Os especialistas concordam que esta viagem tenha sido feita por via marítima, tendo Paulo embarcado provavelmente em Aoros ou em Metono. Deduz-se isto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 14 e 15. Para ir de Bereia a Atenas por terra, não era necessário vir ao litoral. As estradas que assim seriam utilizadas eram cheias de voltas e dificuldades. E, se este fosse o caso, seria natural que Paulo se dirigisse primeiro a Corinto, o que não aconteceu. Do fundo do Golfo Termaico até o Pireu, porto de Atenas, a viagem era feita em 3 ou 4 dias. O navio deixou, a bom bordo, a tríplice península da Calcídica, navegando rente à costa da Tessália, onde se projetavam, contra o céu límpido de outono, as alturas das montanhas do Olimpo, depois do Ossa e, finalmente, de Pélion, singrando, provavelmente, entre a ilha de Eubéia e o continente. O navio teve que vencer o difícil estreito que o separa, aproveitando-se da maré alta. De pé, sob a coberta, Paulo terá visto desfilar ante seus olhos estes topônimos ilustres para quantos foram educados em clima helênico. Aulis, onde Agamenon reuniu os 1000 navios da armada com que enfrentaria Troia. Maratona, onde a Europa conteve a tentativa de expansão asiática. Os lendários montes do Parnaso, do Citeron e do Pentérico, povoados de deuses da mitologia grega. No extremo sul da Acaia, no promontório de Sânion, o majestoso templo de Poseidon, dominando o mar, era quase um desafio para o navegante do Cristo. Singrando a costa ática, agora rumo ao norte, e lutando contra a mudança das correntes,
chegaram ao movimentado porto de Pireu, de onde Paulo, pela estrada que leva diretamente a Atenas, distante cerca de 8 quilômetros, chegou à cidade, que simbolizava a busca do ideal por um povo extraordinário, que fundou ou elevou a patamar até então desconhecido a arte, a ciência, a filosofia e a política. Atenas, no tempo de Paulo, já não era mais a cidade de Péricles e de Fídias, e ainda não se tinha tornado a cidade de Adriano. Embora com grande parte de seus monumentos incólumes, a cidade estava em declínio, mas ainda guardava sua beleza, mas dessa beleza que se vê nos lugares turísticos e nos museus. A Grécia que Paulo pretendia conquistar já não era a orgulhosa era das histórias homéricas, amante da liberdade, triunfadora das guerras médicas, aquela Grécia que no século V a.C. erguera as maravilhosas construções da Acrópole, a mais alta expressão do espírito humano, e nem mesmo a Grécia que, sob a tutela macedônia, levara, com os exércitos de Alexandre, a cultura helênica até os confins da Pérsia com a Índia. Desde a queda de Corinto, dominada pelos romanos em 146 a.C., a Grécia entrou em declínio. Naquela data, tornara-se a província romana da Acaia, que estava despovoada, saqueada e despojada pela cobiça dos governadores romanos e por sua predatória administração. Suas províncias e cidades estavam desertas. As antigas e nobres famílias haviam se extinguido. Seus filhos, com ardor republicano, haviam sido chamados por Bruto e Cássio e haviam caído com eles em Filipos. No Peloponeso, a política espartana a tudo arrasara, embora Esparta e Argos ainda guardassem certa importância. Em Tebas, apenas o velho castelo era habitado. Só Atenas e a Nova Corinto haviam sobrevivido a tão profunda decadência. Atenas, pelo respeito que inspirava a glória de seus antepassados, de certa forma foi poupada, embora tivesse sido saqueada por Silas. Corinto, depois de arrasada, foi reerguida pelos próprios romanos, que dela fizeram importante porto para seus interesses comerciais. É neste meio que o judeu de Tarso vai penetrar, esperançoso de levar a suprema novidade a espíritos ávidos de saber, a boa nova. Paulo decidiu pregar em praça pública. Os transeuntes e os ouvintes que se detinham para escutá-lo não podiam ver-lhe a alma, nele enxergando o corpo esquálido, vitimado por privações, que o tornaram uma criatura exótica, um molambo humano, destes que o Oriente trazia comumente para o Ocidente e suas grandes cidades. O emissário do Cristo desejava entrar em contato com o espírito ateniense, como já entrara com suas obras de arte. Seu esforço, pela primeira vez, não lograva qualquer sucesso. Quando ouviam referências a Jesus e à ressurreição, estrugiam as gargalhadas, os chistes e as pilhérias de mau gosto. Paulo a tudo escutava e notava a massa de pessoas que lhe viravam as costas. Atenas, distanciada de suas esperanças, gelava-lhe o coração. Todos pareciam envenenados por falsa cultura. Por mais de uma semana, Paulo insistiu nas pregações públicas, sem quaisquer resultados. Ninguém se interessou por seu Jesus e nem hospedagem lhe foi oferecida, por uma simples questão de simpatia. Pela primeira vez, Paulo sentiu-se fracassar. Mas, pela sua perseverante insistência, e graças à ação de um certo Dionísio,
homem culto e generoso, aeropagita, queria atender os apelos, ficou acertado que se dirigiria no Areópago à mais alta assembleia da cidade, em que pontificavam os homens mais sábios e inteligentes. Ao aristocrático auditório, Paulo fez o discurso que se encontra sintetizado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 22 a 32, referindo-se ao Deus desconhecido, homenageado em vários altares atenienses. As coisas iam correndo bem. Paulo, inflamado, ia ganhando o auditório. Dionísio admirava-se de sua oratória. Mas, quando referiu-se à ressurreição, começaram a surgir murmúrios, depois risos francos e, finalmente, remoques acerados. A aristocracia ateniense não cederia nos seus preconceitos científicos e filosóficos. Paulo ficou desolado. Em pouco, o recinto foi evacuado e ele viu-se só, dolorosamente só, angustiosamente só. A atitude do Areópago não lhe permitiu chegar ao fim. Foi quando Paulo concluiu que melhor do que esta experiência que acabara de vivenciar, teria sido enfrentar os ataques dos judeus. Diz Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, que, abrindo aspas, a cultura ateniense era bela e bem cuidada, impressionava pelo exterior magnífico, mas estava fria com a rigidez da morte intelectual. Fechando aspas, e Paulo não conseguiu convencer Dionísio e uma outra senhora que se apiedou um tanto quanto dele, chamada Dâmaris, para que fundassem uma igreja, um núcleo cristão em Atenas. E assim, decepcionado, derrotado, pela primeira vez não ouvido, Paulo tem que se retirar de uma cidade, a gloriosa cidade de Atenas, da filosofia grega, sem nenhum tipo de resultado. Mas ele não esmoreceu e vai, então, tirar proveitosas lições dessa passagem por Atenas para dar continuidade ao seu apostolado. Mas isso nós vamos saber na próxima quinta-feira, quando vamos continuar, então, a acompanhar Paulo de Tarso nas suas pregações do Evangelho e fundando as primeiras igrejas cristãs. Você já fica aí com o convite para estar, então, conosco na próxima semana. E estamos aqui, vendo aqui o relógio e vendo que já estamos chegando ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Mas temos tempo para responder a pergunta de um dos nossos telespectadores. E ele nos enviou a seguinte pergunta, é o Celso, que é da cidade do Rio de Janeiro. As profecias do Antigo Testamento sobre o advento de João Batista e de Jesus podem ser consideradas atos mediúnicos? Muito bem, Celso. Naturalmente, você está se referindo aos antigos profetas judeus, conhecidos na grande maioria dos cristãos, que são Isaías, Elias, Ezequiel, Zacarias, entre outros. Vários deles fizeram profecias do advento do Messias, do Salvador. Alguns outros fizeram profecias sobre o advento de João Batista, o precursor. Entre eles, nós escolhemos aqui uma passagem que pertence ao profeta Zacarias, mas que é citado por Lucas no seu Evangelho, quando este se refere a João o Batista. E a passagem é o seguinte, vamos lá, está em Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 79. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e reuniu seu povo,
e nos suscitou o libertador poderoso. Sim, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, devido à estranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará a aurora do alto, para alumiar os que estão de assento nas trevas e na sombra da morte, para dirigir os nossos pés ao caminho da paz. Bom, esta é a profecia feita por Zacarias do advento do precursor, aquele que iria preparar o caminho do Senhor, o caminho do enviado. Bem, à luz do Espiritismo, a profecia é, sim, uma mediunidade, é um fenômeno mediúnico. Ou seja, Zacarias, aqui neste caso, era um médium profético, como o foi também, por exemplo, o profeta Isaías. Eles tinham o dom de receber a revelação do futuro. Eles tinham o dom de ver o que iria acontecer no futuro. Obviamente que só podiam falar de uma forma alegórica, de acordo com o tempo em que viviam, e muitos na forma dos cânticos, que eram cânticos de louvor e de alegria. Mas a passagem aqui é muito clara. Zacarias prevê, ele projeta no tempo a vinda daquele que antecederia o Senhor e que prepararia os caminhos para esse Senhor. E todos nós sabemos que, de fato, nós tivemos o precursor, que foi João Batista, e com a informação que está no próprio Evangelho, de que, na verdade, João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Porque nada dá salto na lei divina. Nós podemos dizer sim, que os profetas do Antigo Testamento, ou chamado Velho Testamento, que faz parte da Bíblia, que esses profetas, em grande parte, nos seus momentos de inspiração, eram verdadeiros médiuns. E lembrando que a mediunidade não era desconhecida naquela época antiga do povo judeu e mesmo de outros povos, porque era normal que se consultassem os oráculos e as pitonisas, que eram os médiuns, os homens e as mulheres, e se dialogar com os espíritos. Portanto, sim, nesta passagem, Zacarias é um médium profético. Assim como quando Isaías anuncia a vinda do Senhor e faz uma série de descrições, ele está sendo um médium profético. Porque desde que nos encontramos aqui na Terra, estamos encarnados aqui, nós temos essa integração com os que se encontram desencarnados, o mundo material com o mundo espiritual. E, em assim sendo, a mediunidade, o intercâmbio entre essas duas dimensões da vida sempre existiu, em todas as épocas. Assim como existe hoje, através aí dos nossos médiuns. Na época, ele só não recebia o nome de médiuns. Só isso. Era um profeta, era um oráculo, era uma pitonisa, e assim por diante. E hoje, nós chamamos a todos de médiuns, cada um com as suas faculdades mediúnicas. Bem, assim, estamos chegando ao final desta edição do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Rogando a Deus, nosso Pai, nos abençoe, a Jesus, nosso Mestre, que nos envolva em vibrações de paz e de amor, e que possamos estar juntos toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador, transmitindo através do YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e que possamos,
estar juntos no nosso próximo encontro. Até a próxima semana!